Boa noite. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz. Amém? Que o Senhor esteja presente aqui conosco, de modo que a gente possa sentir a sua presença. Ele possa tocar a nossa vida, o nosso coração, o nosso espírito. Então, quero te convidar mais um tempinho de adoração para nós estarmos sendo mais tocados pelo Senhor. Amém? Jesus, eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir tua voz aqui, Jesus, eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir tua voz aqui, Jesus, eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir tua voz aqui, a sua voz me leva junto ao Pai, ela guia o meu destino. A sua voz é tão doce quanto mel, é mais alta que os céus. A sua voz me leva junto ao Pai, ela guia o meu destino. A sua voz é mais doce do que o mel, é mais alta que o céu, Senhor. A sua voz, Jesus, eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir tua voz aqui, Jesus. Sim, eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir tua voz aqui, Jesus. Eu quero ouvir tua voz, eu preciso ouvir tua voz, eu preciso ouvir tua voz aqui. Ouvir tua voz aqui, eu quero ouvir tua voz aqui, preciso ouvir tua voz aqui, ela me guia, Senhor, me direciona, Senhor, me posiciona, Senhor. Eu quero ouvir tua voz aqui, 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 Senhor. Jesus, eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir tua voz aqui, Jesus. Sim, Pai. O clamor do nosso coração é que possamos ouvir a tua voz. Por isso, vem falar conosco nesta noite. Envia, Pai, os teus anjos ministradores para estarem aqui no nosso meio. Anjos com pergaminhos dourados, trazendo respostas, trazendo cura,
trazendo libertação, Senhor, renovando a nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito. Assim como Daniel, quando estava desfalecido, sem forças, o Senhor enviou um anjo para renovar o seu corpo. Que assim seja com aqueles que estão aqui cansados, com aqueles que estão aqui precisando de um renovo, Pai. Aqueles que têm clamado por cura, aqueles que têm clamado por libertação em alguma área, que o Senhor envie as respostas, que o Senhor venha nos tocar, nos levantar, nos conduzir com a tua boa mão, com a tua força, com o teu amor, com a tua verdade. Nos entregamos agora nesse momento, Pai, nas mãos do Senhor. Eu confesso, Pai, que nada tenho para oferecer para os meus irmãos. Nada que saia de mim pode fazer diferença na vida deles. Mas eu me coloco nas tuas mãos como instrumento do Senhor. E peço que o Senhor me use como canal, como tua voz aqui neste lugar. E que a tua palavra, Pai, toque o espírito de cada um. Porque o toque no espírito é que traz transformação. Cada um está aqui buscando, Pai, ser mais parecido com o Senhor a cada dia. Opera essa transformação em nós. Ajuda-nos, Pai, a estarmos mais perto do Senhor, a estarmos mais dispostos a obedecer, a fazer a tua vontade. Que cada um aqui possa alcançar a graça de abrir mão da sua própria vontade, abrir mão, ó Deus, daquilo que é da carne, que muitas vezes nos leva a pecar, a entristecer o teu coração e a envergonhar o teu nome. Livra-nos, ó Deus, de tudo isso e ajuda-nos a caminhar na tua vontade, de acordo com a tua palavra, Senhor. Leva-nos ao destino que o Senhor tem para cada um de nós. Não permita, ó Deus, que a nossa vontade, que os nossos erros nos desviem do teu caminho. Ajuda-nos, Senhor. Fala conosco nesta noite. Conduza-nos, Pai, para mais perto de Ti. No nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Quero pedir para quem está na mídia, por favor, se puderem colocar os textos. E se puder apagar essas duas luzes, porque eu já enxergo mal, e se elas continuarem nos meus olhos, vai ficar impossível. Muito obrigada. Quero dizer que talvez vocês não tenham pensado a respeito disso, mas certamente não foi você que escolheu estar aqui essa noite. Antes disso, o Senhor te escolheu para estar aqui. O Senhor te chamou. Assim como eu não escolhi estar aqui, neste lugar. Eu gostaria de estar aí sentada. Estar sendo aqui ministrada pelo pastor Júlio, pelo pastor Romarcos, ou por qualquer outro dos pastores, ou qualquer irmão que tivesse uma palavra. Mas o Senhor escolhe onde é que nós devemos estar. E Ele nos dá incumbências, missão, mesmo que a gente, às vezes, não queira. E estar aqui não é uma tarefa tão fácil. Eu devo confessar isso para vocês, porque trazer a palavra do Senhor é algo de muita responsabilidade. É algo que eu faço com muito temor e tremor, porque eu posso usar algo de mim mesma e falar algo que não é do Senhor. E eu quero que o Senhor me conduza. Eu estava ali orando durante a adoração e dizendo: Senhor, o que eu vou falar para o teu povo? Vocês entendem que ser povo de Deus é algo extremamente precioso. E ministrar para o povo de Deus é uma tarefa que não é nada fácil. Amém?
Então, que o Senhor nos conduza, que o Senhor prepare o teu coração e me dê as palavras. Bom, eu estava refletindo, então, hoje à tarde, porque essa incumbência foi me dada hoje à tarde, e eu dizendo, Senhor, o que eu vou falar? Né? Eu não sei o que eu vou dizer, mas o Senhor certamente sabe do que o teu coração é carente. O Senhor certamente sabe qual é a palavra que você precisa hoje. E eu quero crer que aquilo que Ele me deu é aquilo que você precisa, é aquilo que vai te alimentar, é aquilo que vai te dar um up para esta semana que começa hoje, né? Para enfrentar tudo aquilo que você tem pela frente durante esta semana, que a gente nunca sabe direito o que é, embora a gente faça uma agenda, né? A gente tenha uma programação, mas às vezes vem coisas que a gente não imaginou, às vezes vem lutas para as quais a gente não está preparado. Mas o Senhor sabe todas as coisas. E Ele, então, me deu a seguinte palavra. Nós vamos estar refletindo sobre sermos criados para governar. Você já parou para pensar sobre isso? Alguém aqui governa algo? Sim? Não? Temos que ter consciência disso. Nós fomos criados para governar. E quando a gente faz isso com consciência, a responsabilidade pesa, mas nós nos preparamos melhor. Nós estamos posicionados, muitas vezes, inteiramente no Senhor, que é a melhor escolha, e aí sim a gente dá conta. Muitas coisas que às vezes a gente, a princípio, acha que não vai dar conta. Mas se o Senhor está nos conduzindo, certamente Ele tem tudo aquilo que a gente precisa para governar. Vamos, então, relembrar lá em Gênesis 1, do versículo 25 ao 28. Gênesis 1, versículo 25 ao 28. Okay? Então, Gênesis 1, 25 a 28, ele fala da criação, né? Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Okay? Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequeninos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Então, quando a gente estuda esse texto no hebraico, a palavra para homem é Adam, ou Adamá, que significa humanidade. Então, quando Deus criou o homem, neste homem, Ele criou toda a humanidade. Ou seja, Ele criou cada um de nós ao criar Adão. A palavra fala que Ele o criou, então, para governar. Seguindo o texto, né, a gente não tem tempo de ler tudo aqui, mas vocês podem estar lendo e meditando durante a semana. Deus criou o homem para governar tudo aquilo que Ele já tinha criado.
A palavra diz que Deus criou os céus e a terra, depois Ele criou os luzeiros, aí Ele separou as águas da terra, criou os animais, criou um jardim maravilhoso, as plantas, as frutas, os peixes, todos os animais do mar, enfim, tudo. Estava tudo pronto, tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo perfeito. E aí o Senhor criou, então, o homem. Para quê? Para governar. Tanto que, ao terminar de criar o homem, o Senhor o chamou e deu uma tarefa para ele. O que foi que Deus fez? Disse para o homem dar nomes aos animais. Foi a primeira tarefa que o homem teve. Olhar para cada animal e pensar, nossa, esse aqui tem cara de quê? Ah, é um cachorro. Ah, é um tigre, uma onça, um leão, enfim. O homem deu nome a todos os animais. Ali começou o seu governo. Ali começou o seu cuidado com aquilo que Deus tinha criado. É interessante a gente pensar sobre a palavra Adão, né, quando a gente pode olhar isso no hebraico, que é o original, onde a Torá foi escrita, a gente vai entender que Adão é humanidade, mas quando a gente tira o A e deixa Dam, significa sangue. Então, quando a gente vai lá no capítulo 2, e a gente vê uma explicação mais detalhada da criação do homem, a gente vê que Deus criou o homem do pó da terra. E do pó da terra, Deus fez como que um barro, uma argila, ou seja, para que o pó da terra se transforme em argila, é preciso que tenha água. Mas também tinha o dam, que é sangue. Então, o homem foi feito do pó da terra, de água e sangue. E aí, então, Deus assoprou sobre ele. E a gente só assopra, a gente só pode encher um balão, por exemplo, quando há ar dentro de nós. E o que havia dentro de Deus? O seu Ruach HaKodesh, que é o quê? O Espírito de Deus. E aí Deus, obrigada. Deus assoprou sobre o homem o seu Espírito, a sua essência. E aí então o homem se tornou semelhante ao Senhor. E as traduções também falam imagem e semelhança, mas quando a gente estuda no hebraico, o hebraico nos traz que o homem foi criado à sombra de Deus. E a sombra é diferente de imagem, né? Porque quando eu penso na minha imagem, eu penso em ser refletida no espelho, por exemplo. Mas quando eu penso na minha sombra, é algo que não é assim tão claro, certo? Então eu entendo que o homem, ele foi criado à sombra de Deus. Ele tem assim uma leve semelhança. Quando a gente pensa que a semelhança, isso é uma tradução um tanto quanto exagerada. Mas o homem recebeu o Espírito de Deus. E isso o capacitava para governar. E isso o capacitou para dar nome a tudo que o Senhor criou e também cuidar da terra e tudo aquilo que Deus disponibilizou a ele. Quando a gente pensa, então, que tipo de domínio que o homem deveria ter? Porque existe domínio e domínio. Existe um domínio que a gente pode pensar como exagerado, negativo, até ruim, mas existe um domínio que pode ser positivo e bom. Então, vamos entender qual é o tipo de domínio.
Salmos 72, 8, e depois o 110, 2. Vamos ver o que está escrito. Porque o domínio que Deus ofereceu a Adão é o mesmo domínio do Messias, daquele que Yeshua vai exercer quando ele voltar na eternidade. Então, olha só, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. É o 8, vocês colocaram o 2. 72, 8. Governe ele de mar a mar, e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Então, quer dizer, o Messias vai governar de mar a mar, desde o rio Eufrates até os confins da terra. Esse é o tipo de governo para o qual o homem foi criado. Governar por toda a terra. E o Salmo 110, 2. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião e dominará sobre os teus inimigos. Então, quer dizer, o Senhor virá e ele dominará sobre aquele que é o inimigo, sobre aquele que traz destruição, sobre aquele que é o adversário. E o Senhor nos chama para governar dessa maneira. Mas nós só vamos alcançar esse nível de governo quando nós estamos nele. Porque, da mesma maneira que o Espírito do Senhor foi assoprado em Adão, e aí então ele foi capacitado para governar, nós, hoje, só somos capazes de governar de acordo com o plano do Senhor quando nós estamos em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Bom, vamos seguir em frente. Então, quando o Senhor entregou o governo para o homem, ele o abençoou para fazer isso. Abençoar, a palavra abençoar, no hebraico é barar, que significa ajoelhar. E quando o Senhor libera uma bênção, essa bênção, ela envolve delegação de poder. Para quê? Para o sucesso, para a prosperidade, para a fecundidade e para a longevidade. É a Shalom de Deus sendo liberada sobre a vida daquela pessoa. Então, foi isso que o Senhor fez com Adão. Ao entregar a ele o governo, ele estava sendo abençoado. O barar de Deus estava sobre ele. E isso é o que nós fazemos quando abençoamos os nossos filhos. E essa consciência a gente precisa ter. Quando eu falo uma palavra de bênção sobre a vida do meu filho, sobre a vida de uma pessoa, eu estou liberando essa pessoa para exercer poder, para o sucesso, para a prosperidade, para ser fecundo, para ter longevidade, para ter saúde, para ter paz, para ter graça, para ter tudo aquilo que o Senhor planejou para a vida dele, como descendente de Adão, criado lá no início. Entendem isso, irmãos? O poder de uma bênção, o poder de uma palavra sobre a vida de um filho, sobre a vida de uma esposa, sobre a vida de um marido, sobre a vida de um irmão, sobre a vida de um líder da igreja, sobre a vida dos pastores. Porque se você foi criado para governar, você tem autoridade espiritual. Então você precisa se posicionar
desta forma, no Senhor, para exercer essa autoridade com bênção, com responsabilidade. Porque na medida em que você se omite de exercer tua autoridade, alguém vem e toma o teu lugar. Se a gente não tem consciência, a gente comete erros, a gente falha. Mas a gente precisa ter conhecimento. A palavra do Senhor fala que o povo dele peca, ou morre, ou perece por falta de conhecimento. Então nós precisamos ter entendimento da palavra, daquilo que Deus nos entregou, daquilo que Ele quer, daquilo que Ele espera de nós. Porque aí nós vamos chegar no destino que Ele tem para nós. Amém? Bom, em Gênesis 1 fala que Deus criou Adamá, Zahar e Nequevá. O que é isso? É macho e fêmea. Né? Então Deus criou a humanidade toda em Adão, Zahar e Nequevá, macho e fêmea. E às vezes, muitas vezes, quando eu lia isso, eu não conseguia alcançar o significado. E eu dizia, mas como? O que isso? O que quer dizer isso? Onde é que Deus quer chegar com isso? E agora, quando eu estudo hebraico, eu descubro muitos tesouros na palavra, que estavam escondidos para mim antes. Que embora eu lesse muitas vezes, eu não conseguia entender a profundidade do sentido, do significado daquilo. E hoje, então, muitas vezes eu estou estudando, e eu amo estudar a palavra, e eu descubro coisas que antes eu não via, e isso me empolga, e me faz querer estudar mais e mais. Né? Então, eu entendi o quê? Quando você estuda no original, Deus criou Adão, Zahar e Nequevá, macho e fêmea. Então, Deus não estava criando só Adão, um homem, Ele estava criando a humanidade. E para que a humanidade viesse à existência, era necessário que houvessem homens e mulheres. Então, por isso, o Senhor o criou assim. E aí, então, vem, no capítulo 2, a explicação para isso. No capítulo 2, nos versículos 21 e 23. Pode colocar, por favor, Beto? Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Então, o homem trazia em si o Zahar e o Nequevá, o homem e a mulher. E então Deus tirou uma parte dele para fazer a mulher. Um fio da sua costela. E daquela costela o Senhor fez a mulher. E é interessante que eu tenho pesquisado bastante, lido muitos estudos rabínicos, que são bastante profundos, e num desses estudos eu descobri algo que eu achei fantástico, que eu nunca tinha pensado nisso. E aí lá ele diz assim, por que as mulheres são tão fortes? Agora eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, tá, mulheres? Por que as mulheres são tão fortes? Porque elas têm a força e a capacidade de gestar uma vida. Por que a mulher cuida de um bebê com tanta dedicação, com tanto carinho, e ainda dá conta de 1000 outras tarefas? Por que ela é forte emocionalmente, psicologicamente? Por quê? Porque a explicação está aí. O homem foi feito do pó da terra e tem as suas qualidades, com toda certeza. Não vou desmerecê-los, tá, irmãos?
mas a mulher foi feita de osso. Quanto osso não é mais forte do que o pó da terra, misturado com água e sangue? Então, a mulher feita de osso, preparada para ser a companheira do homem, para suportar coisas que muitas vezes para o homem é cansativo, é enfadonho, ele jamais daria conta. Mas Deus, no seu plano perfeito, faz tudo perfeito. E criou a mulher para completar o homem, para que juntos eles pudessem governar. Não é interessante isso? Alguém aqui já tinha se dado conta que a mulher é feita de osso e não do pó da terra? Deus sempre tem algo para nos descortinar, né? Então, essa é a diferença entre o homem e a mulher. O propósito da criação do homem, então, é para o governo, ou seja, para trabalhar, servir a Deus, governando a sua criação. Eu já vi gente dizendo assim: eu quero logo que Jesus volte, porque aí eu quero viver com Ele na eternidade, e aí vai ser só descanso. Eu entendo que vai ser descanso das lutas, dos problemas, das fraquezas que nós temos. Mas eu creio que nós vamos trabalhar, porque a palavra diz que muitos vão governar com o Messias. E governar dá trabalho, né, gente? Nós não vamos poder ficar lá deitados numa rede, dando ordens para os anjos. Se alguém tem essa ilusão, está totalmente enganado. Eu creio que nós vamos trabalhar, porque o homem e a mulher foram feitos para governar. E governar é trabalhar, né? É servir. Então, essa é a nossa incumbência. Então, mesmo sendo criados para governar sobre toda a criação de Deus, em determinado momento, a gente viu o homem e a mulher escolhendo desobedecer o Senhor, escolhendo se afastar da presença, da graça, de tudo aquilo que eles tinham diante do Senhor. Tudo era perfeito. Nada era imperfeito como nós temos hoje na nossa vida, onde a gente tem tantas lutas por causa da imperfeição que habita em nós. Ou tem alguém aqui que é perfeito? Só eu que sou imperfeita e luto com isso? Creio que não. Cada um tem a sua imperfeição, cada um tem a sua fraqueza, sua dificuldade, a sua luta. Não é verdade? Cada um sabe das lutas que trava dentro do seu coração, perante o Senhor. Mas Adão e Eva viviam num lugar perfeito, mas escolheram errar, desobedecer. E isso, então, fez com que eles fossem afastados do Senhor. E nós, no nosso caminhar, no nosso governo, né? Muitas vezes governamos a nossa vida só. Muitos governam sua casa, o seu lar, num certo setor no seu trabalho. Enfim, cada um tem um nível, uma expansão de governo diferente. Mas todos nós, de alguma forma, temos algum nível de governo, mesmo que seja só sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas, sobre os passos que eu dou. E uma vez separados do Senhor, vieram lutas e lutas, porque a ausência da bênção é o quê? É maldição, né? Quando nós estamos debaixo da obediência, em união com o Senhor, aí nós estamos abençoados.
Aí nós estamos com toda a força que o Senhor impele sobre nós, como Pai, como Deus, como Criador, como Senhor, como Salvador, sobre a nossa vida, para nos impulsionar para frente, para termos prosperidade, para termos a graça, para termos a paz, para termos saúde, para sermos bem-sucedidos naquilo que nós fazemos, para sermos bem-sucedidos no governo da nossa casa, no governo do nosso casamento, dos nossos relacionamentos. Mas quando a gente está longe, afastado da vontade do Senhor por desobediência, nós estamos enfraquecidos. Porque as artimanhas do inimigo nos roubou a bênção, nos enfraqueceu. E essa fraqueza muitas vezes nos leva a escolhas erradas. E as escolhas erradas, o seu nome é pecado. O mundo não gosta de ouvir isso. As pessoas têm preconceito em ouvir a palavra pecado. Tem gente que fala, falar disso, né? Mas nós temos que encarar a verdade. As nossas fraquezas, nos levam a fazermos más escolhas, e as nossas más escolhas são pecados. Porque o que é pecado? Significa estar em desgraça. Essa palavra é muito forte, mas a gente precisa encarar as verdades. Porque quando a gente encara as verdades, quem sabe isso nos dá um chacoalhão. E aí nos ajuda a plumarmos a nossa vida. E isso nos leva a ter salvação. Porque se a gente acha que a gente vai viver torto uma vida inteira, e que lá no finalzinho, aí Jesus vai olhar e falar, coitadinho desse, deixa ele vir. Nós estamos enganados. Isso é uma mentira do inimigo para te roubar da verdade e da salvação. Ninguém que não anda na obediência vai estar com o Senhor. Não sou eu quem está falando isso, é a palavra. A palavra que vem dele. Amém? Então, vamos seguir um pouquinho mais à frente. Quando a gente vê, né, Adão e Eva então saíram do paraíso, foram viver as suas vidas difíceis agora, por conta da consequência da escolha errada que fizeram. Seus filhos nasceram, e nasceram já debaixo do jugo da fraqueza do pecado. E aí a humanidade foi crescendo, se multiplicando. E aí a gente chega lá nos tempos de Noé. E quando eu li hoje, mais uma vez, esses textos onde falava sobre Noé, tem uma parte então que fala que o Senhor olhou com tristeza para a humanidade. Olhou com tristeza por ter criado o homem e o homem ter se afastado dele.
E quando eu estava orando e lendo os textos e me preparando para estar aqui falando com vocês, eu me dei conta de que eu, assim como você, é humanidade em Adão. E aí eu fiz uma pergunta para o Senhor. Senhor, o que é que o Senhor sente quando olha para mim? Qual é o sentimento do teu coração quando o Senhor olha para a minha vida? Quando o Senhor olha para as minhas atitudes, para o meu comportamento, para as minhas escolhas? Quando o Senhor olha para o meu coração? E eu senti muito temor de que o Senhor sinta muita tristeza quando Ele olha para a minha vida. E quando a gente se coloca diante de Deus como parte da humanidade, é um momento em que a gente precisa pedir que o Espírito Santo venha e sonde o nosso coração, para ver se há algo em nós que desagrada e que entristece o Senhor, para que a gente tenha tempo de se arrepender, de pedir perdão, de se reconciliar com o Senhor. Porque em Jesus Cristo nós temos essa oportunidade todos os dias. Então nós precisamos disso. Entender que quando o Senhor olhou para as pessoas naquele tempo de Noé e se sentiu triste, nós temos que parar e perguntar: o que é que o Senhor sente quando o Senhor olha para a humanidade hoje? Não posso pensar que a humanidade é só quem está lá fora. Não posso pensar que a humanidade é só quem estava lá pulando o carnaval há alguns dias atrás. Eu tenho que entender que eu faço parte da humanidade. E preciso pedir ao Senhor para que Ele olhe, sonde meu coração e me dê consciência se eu estou errada. Se o meu coração está me enganando em alguma coisa. Se eu estou fazendo escolhas erradas que estão me levando para longe dEle. Que estão me levando para a morte, para a destruição, para a perdição, para a condenação eterna. E preciso entender que hoje é um tempo de pedir perdão. De me reconciliar com o Senhor, de ser mais uma vez lavado no sangue de Jesus, para que eu possa ser digna de estar diante do Pai, porque de outra forma eu não posso. Amém? No verso 9, então, de Gênesis 6, que fala toda a história de Noé, quando o Senhor o chamou para construir a arca, a palavra fala tzadik. O Senhor olhou para Noé e viu que ele era tzadik. O que é tzadik? É justo. Ele era justo. E por isso os olhos de Deus pousaram sobre ele. Por isso o Senhor o escolheu, junto com toda a sua família. E a palavra fala que muito pode a oração de um justo. O Senhor nos chama para orar. E aí eu sempre me pergunto para o Senhor: Senhor, eu sou justa diante do Senhor? Eu tenho alcançado ser justa? Porque quando o Senhor olha e os seus olhos enxergam, encontram um justo, esse justo é chamado para perto dele. Esse justo é chamado para fazer algo para ele. Com que objetivo? Salvar a humanidade. Porque quando o Senhor chamou Noé, foi essa a missão de Noé. Não foi? Porque todos os outros foram destruídos. Mas Noé e a sua família, os seus filhos e todos os animais entraram na arca e a humanidade foi preservada através de um tzadik, através de um justo, junto com a sua casa.
Porque se os olhos do Senhor não tivessem visto Noé como justo, talvez toda a humanidade tivesse sido destruída. E quem sabe até o Senhor teria começado de outra forma. Não sei. Mas nós precisamos lutar, batalhar, para sermos achados como justos diante do Senhor. Não é uma tarefa fácil, porque lutamos contra nós mesmos. Dentro de nós mesmos vai travar uma batalha. As nossas fraquezas vão estar sempre tentando nos levar para as escolhas erradas. Mas nós precisamos orar, clamar, que o Senhor nos dê graça para termos força e todos os dias buscarmos ser justos diante do Senhor. A palavra fala que para nós muitas coisas são impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Então, mais uma vez, temos que estar conscientes de que precisamos dele. Precisamos estar escondidos nele, firmados nele, segurando a mão dele. Porque só assim nós vamos alcançar sermos justos diante do Senhor, através de Jesus, que foi o único, perfeito e justo, em todo o tempo, em toda a terra. Depois em Gênesis 9, eu quero que vocês coloquem, por favor. Nós vemos então deixa eu só encontrar aqui para eu dizer o versículo para eles. Só um minutinho. É 9:1. Deus abençoou Noé e seus filhos. Olhe bem, nós já vimos o que significa abençoar, né? Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Então Deus liberou Noé e a sua família para que eles fossem, para que eles dessem início à humanidade de novo, povoassem toda a terra. Mas quando a gente segue lendo a história de Noé, a gente vê então que o pecado estava dentro deles. E que seu filho Cã o desonrou, né? E a palavra diz: honra teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem, para que você tenha uma vida longa na terra, uma vida abençoada, longa na terra. Mas Cã não conseguiu honrar o seu pai, ele o desonrou. E isso trouxe maldição sobre a vida dele e da sua descendência. Se a gente tiver, o capricho de estudar a descendência de Canaã, que era o filho de Cã, e ver quais os povos que originaram deles, a gente vai ver que foram os povos terríveis, que fizeram coisas terríveis, que o próprio Deus os abominou no futuro. Então, mas mesmo assim Deus fez uma aliança com Noé e os seus descendentes. E Deus fala que ele colocou o seu arco nas nuvens, para que todas as vezes que eles olhassem para as nuvens e vissem o arco, eles se lembrassem da promessa do Senhor, de que nunca mais a humanidade seria destruída com uma inundação. Nunca mais o Senhor ia destruir a todos, como fez no dilúvio. Enfim, nós teríamos muitos textos, muitas histórias dentro da Bíblia, mostrando o quanto que Deus sempre procurou alguém
sempre procurou um justo, sempre procurou alguém que estivesse firme numa aliança com ele. Mas o problema era que o pecado já estava incutido dentro do homem. E por mais que dentro de uma família onde o seu governante fosse um tzadik, onde ele fosse um justo, muitas vezes os seus filhos não conseguiam se manter dentro ou debaixo da bênção e cometiam erros, assim como é conosco hoje em dia. Quantas vezes a gente ensina os filhos, ora por eles, faz tudo para dar bons testemunhos, mas quando eles chegam numa certa idade, às vezes eles escolhem caminhos tortos. E a gente sofre com isso. Mas eles são livres, têm o livre-arbítrio, têm o direito de escolha. E cada um, o Senhor deu o direito de escolher os seus passos. E então a nossa vida hoje, ela não é diferente das histórias que estão registradas na palavra. Mas nós temos sempre a esperança no Senhor. E então quando a gente segue vendo o plano de Deus na palavra, então o Senhor enviou o seu próprio Filho. Aquele que veio como único que nunca pecou. Aquele que é inteiramente tzadik, justo, santo, perfeito. Porque somente através do seu sacrifício, somente através do seu sangue, somente através dele, pagando o preço por cada um de nós, nós temos salvação. Nós temos a esperança de estar com ele na eternidade. E quando a gente vê um momento muito especial em Mateus 28, 18, quando Jesus inicia o seu ministério, quando ele se apresenta diante das autoridades. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vê que Jesus, ele fez discípulos, ele ensinou, ele deu exemplos, ele mostrou o que e como fazer. E aí ele os enviou para que eles fizessem outros discípulos. Discípulos de quem? Deles? Não. Discípulos de Jesus. Por quê? Porque nós não podemos ter os nossos próprios discípulos. Porque somos falhos. Porque erramos. Porque se as pessoas ficarem olhando para nós, por melhor que a gente seja, por mais conhecimento, por mais unção, por mais tudo que eu possa ter como ser humano, eu jamais vou ser perfeito. E se alguém ficar olhando para mim, ele vai enxergar os meus defeitos. E os meus defeitos vão servir de pedra de tropeço para ele. E eu posso, através dos meus erros, dos meus defeitos, levar alguém a morrer, a se afastar do caminho, a estar longe do Senhor. E olha só o que diz em Lucas 4,16. Pode pôr, por favor? Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías.
abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação das vistas aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, em Jesus, não importa qual seja o meu problema, não importa se eu sou cego, se eu sou doente, se eu sou fraco, se eu sou triste, deprimido, mas em Jesus eu encontro salvação, eu encontro libertação, eu encontro o caminho para chegar no meu destino, como Adão, como humanidade, como ser humano. Em Jesus eu posso exercer o governo para o qual eu fui criada. Em Jesus eu posso ter paz, porque Ele é o príncipe da paz. Em Jesus eu posso viver em harmonia com a minha família, com os meus irmãos, apesar dos seus defeitos, apesar dos seus erros. Porque, por mim mesma, humanamente falando, o meu erro lixa o meu irmão, e o erro do meu irmão me lixa, me incomoda, me aborrece, me deixa muitas vezes irado, me deixa muitas vezes irritado. E a palavra diz que eu posso me irar, mas que eu não devo pecar. E eu não peco só quando eu estou em Jesus. Então, da mesma forma que quando o Senhor criou Adão, a humanidade estava nele. Nós, como filhos de Deus, nós como igreja, precisamos estar em Jesus para vivermos a shalom de Deus, para vivermos a sua paz, para vivermos a sua plenitude de saúde, de alegria, de força, de coragem, de ousadia, de intrepidez, que é aquilo para o qual Ele me chama. Porque para governar eu preciso de tudo isso e mais ainda. Amém? Então eu quero te convidar a estarmos orando. Em primeiro lugar, pedindo perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, por aquilo que entristece o coração de Deus, por aquilo que porventura eu faça e envergonha o nome do Senhor. E em segundo lugar, eu quero te convidar a clamarmos ao Espírito Santo de Deus, que nos ajude a vivermos escondidos no Senhor, entregues no Senhor, para que realmente eu possa ser filho, para que eu possa me manifestar lá fora como filho de Deus e possa honrar e glorificar o nome do Senhor lá fora no meu dia a dia, porque é muito bom e é relativamente fácil eu estar aqui na igreja honrando, adorando, glorificando o nome do Senhor, mas lá fora no meu dia a dia, lá fora na escola, na faculdade, no meu trabalho, com a minha família, muitas vezes dentro de casa, o meu sangue ferve, e a minha carne toma conta. E aí eu, muitas vezes, como aquele que governa a família, cometo erros, falho, deixo de fazer o que eu deveria, deixo de falar o que eu deveria, deixo de me posicionar, deixo de dizer um não quando tenho que dizer não, deixo de dizer sim quando eu tenho que dizer sim. E aí eu envergonho o nome do meu Senhor. E aí outras pessoas que estão vendo, muitas vezes nossos filhos,
muitas vezes familiares que ainda não conhecem o Senhor, muitas vezes colegas de trabalho, colegas da faculdade, da escola, enfim, seja lá onde você estiver. Olham para você e vê o teu testemunho e dizem: eu não quero ser assim. E por causa da tua atitude, do teu comportamento, essa pessoa não quer conhecer o Senhor. Não quer aquele que você carrega dentro do teu coração. Por isso, vamos clamar ao Senhor para que Ele nos ajude a estarmos nele e assim honrarmos e glorificarmos o seu nome, para que outras pessoas também queiram servir a Ele, alcançar a sua salvação e ter a vida eterna. Amém? Pai, obrigada por esse tempo, obrigada pela tua palavra, obrigado a Deus porque o teu Espírito está sobre nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e fiel às suas promessas. Nós nos colocamos diante do Senhor individualmente e pedimos que o teu Espírito sonde o mais profundo do nosso ser e veja tudo o que há em nós que não te agrada, tudo que há em nós que te desonra, que entristece o teu coração, que envergonha o teu nome, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos a sermos livres das nossas fraquezas. Ajuda-nos a estarmos apoiados na tua força, porque o Senhor é a nossa força. Ajuda-nos a nos alegrarmos na tua verdade, na tua palavra, nas tuas promessas, porque o Senhor é a nossa alegria. Pai, no nome de Jesus, tira de nós toda tristeza, todo desânimo, Pai, tudo aquilo que nos impede de glorificarmos o teu nome em todo tempo, em todo lugar. Livra-nos de todo mal. Livra-nos de todas as armadilhas do inimigo. Livra-nos, ó Pai, de todos os enganos do nosso próprio coração. Livra-nos, ó Pai, de sermos enganados por homens e por demônios. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos cada dia mais perto do Senhor, porque sabemos que o teu propósito é nos elevarmos até a estatura do teu Filho, que é perfeito. Pai, venha sobre nós como igreja, venha sobre nós como filhos e nos ajuda a honrar, a glorificar o teu nome, nos ajuda a sermos Bíblias vivas, que as pessoas possam ver em nós, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso comportamento, a palavra, a presença, a unção do Senhor. Que o teu Espírito nos conduza, Pai, a sermos testemunhos do Senhor. Que não façamos nada que te envergonhe, nada que te envergonhe a tua igreja. Chama-nos, Pai, para orarmos mais, para mergulharmos na tua palavra, para estarmos cheios do teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos porque precisamos da tua graça, da tua misericórdia e da tua força. Nos entregamos nas mãos do Senhor. E desejamos, Pai, como igreja, honrar e glorificar o teu nome. Que sejamos uma igreja onde verdadeiramente haja comunhão, onde verdadeiramente haja amor, Pai, onde verdadeiramente haja acolhimento das pessoas que aqui chegarem. Ajuda-nos a termos sabedoria para ensinar, para
corrigir aqueles que precisam ser corrigidos. Ajuda-nos, Pai, a governar segundo a tua vontade, os teus propósitos e a tua palavra. No nome de Jesus. Amém.